Boa tarde para todos vocês, bem-vindos. Uma boa tarde para todos vocês. Eu quero só saber quem já jogou a toalha aí e quem tá de pé. A paz, queridos, Deus abençoe vocês. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos de duas coisas. Primeiro, quem tá na frente, quem tá nessa trincheira, quem tá nessa batalha. Boa tarde, Sandra, todos vocês. Vamos lá. Deixa eu só colocar o carro na estrada aqui e começar. Mas eu quero só dizer para vocês que tem estado comigo, né? Participado junto comigo, que assim, veja bem, para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu não cheguei aqui agora, nem cheguei de paraquedas. A maioria massiva de todos vocês me segue há muito pouco tempo. E eu tenho, claro, uma responsabilidade muito grande de falar e de principalmente estar aqui também, tanto para poder conversar com vocês, como também para poder aceitar as críticas e tudo mais. Mas vamos lá, tá? Eu tô recebendo críticas de pessoas que estão pensando, né, que eu sou um tic-tac. Quero contar para vocês uma coisa que eu percebo muito bem. Para quem não sabe, hoje é o último dia do jejum de Esther que nós nos propomos a fazer. Esse é o último dia do jejum. Esse é o último dia que nós nos dispusemos para poder fazer isso. O pastor José Rodrigues, desde que saiu da casa do presidente da República, pediu para que nós pudéssemos jejuar e orar. E aí eu estou jejuando e orando. E eu estou falando pausado porque eu já estou, né? Ou seja, eu não estou comendo direito. Então eu estou um pouco, enfim, debilitado por causa do jejum. Mas isso não é problema, a gente vai continuar firme. Vamos lá, tá? Obrigado aí pelo incentivo, Suzana. Mas vamos falar sério agora. Vamos para lá. Vamos lá. Gente, número 1, eu vou tirar os comentários, que tem muita gente com comentários diferentes aqui e as pessoas cada uma vão ter um comentário diferente. Eu quero respeitar todos os comentários, mas eu quero passar minha mensagem primeiro e depois responder alguns comentários e ouvir um pouquinho vocês que vão estar aqui, tá bom? Vamos lá. Número 1, nada está perdido. O Brasil não acaba, o Brasil não acabou, o Brasil vai continuar de pé. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada, tá? Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. E isso não é discurso de alguém que daqui a pouco não vai estar dando a mínima para o que está acontecendo, não. Eu me dispus a entrar nessa guerra, nessa batalha, nessa trincheira, e foi para poder exatamente lutar até quando a minha vida acabar, até quando a minha vida expirar. Deus tirar a minha vida e me levar. Então, eu quero só dizer para vocês que a partir de hoje começa um novo ciclo, tá? Um novo ciclo, uma nova pessoa, um novo Ricardo. E que ciclo que começa? Primeiro de tudo, o ciclo que acredita que ainda não terminou. Eu, Ricardo Martins, eu acredito que ainda não terminou. E qualquer que fosse o resultado, ontem de madrugada eu fiz uma live. E as pessoas que assistiram a minha live entenderam exatamente o que eu estava falando. Número 1, nada acabou. Número 2, vou continuar lutando. Número 3, o discurso do presidente não convenceu nem a esquerda. A primeira coisa, quando acabou o discurso do presidente, deixa eu contar para vocês aonde que eu estava. Tava todo mundo me mandando mensagem na minha DM. E aí eu não estava no Instagram. Eu fui para os sites da esquerda, fui para o Twitter da esquerda, fui para a esquerda. Assim que terminou o discurso do presidente. Deixa eu contar para vocês uma coisa. A esquerda não é burra. Quem lidera a esquerda não é burro. Por isso que os comunistas estão dominando.
O meu questionamento que eu coloco para você é: você acha que a esquerda é burra? Você acha que os comunistas são idiotas? Você acha que os comunistas, os socialistas que dominam o Brasil há anos, eles são burros? Não são. Por quê? Eles dominam a narrativa, certo? Eles estão dominando a narrativa. Eles dominam a classe falante, quem fala, novela, jornal, jornalista, matéria, quem fala, quem escreve, escritor, literatura, né? Escritores de esquerda. Agora ouça o que eu vou falar, tá? Aí eu fui para os sites da esquerda e a esquerda não está acreditando no discurso do Jair, tá bom? A esquerda, não estou falando Metrópolis, não. Eu estou falando a esquerda não está acreditando no discurso do Jair, tá? A esquerda tá com medo, e não é pouco não, é medo. A esquerda não está acreditando no discurso do Jair Bolsonaro. Então, se a própria esquerda não comprou, não engoliu, o discurso da esquerda tá muito estranho esse discurso para alguém que falou que ia vencer. Esse golpista, olha o que a esquerda falou. Esse golpista tá aprontando alguma. Gente, tá bombando no Twitter a esquerda falando assim: esse golpista tá aprontando alguma. Ou seja, a própria esquerda, que não é burra, burros são os histéricos da esquerda. A massa dominada pela esquerda, a massa que é dominada, eles sim são realmente ignorantes, né? E cegos. Porém, as pessoas que dominam a esquerda não são burras, não. José Dirceu é burro, gente? Não. O Lula é burro? Também não. Vocês estão entendendo? Você acha que Dilma Rousseff, com aquela dificuldade cognitiva dela, é burra? Não é. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa. A esquerda era pra estar cantando vitória. A esquerda era pra estar celebrando. E deixa eu dizer pra vocês uma coisa, entenda isso. Se a esquerda ela estivesse com a certeza da vitória, ela estaria comemorando aos quatro ventos. A esquerda estaria comemorando aos quatro ventos. Só que aí eu fui pro site da esquerda, porque é isso que a gente precisa. Numa guerra ideológica, numa guerra de narrativas, numa guerra cultural, né, numa guerra política, e principalmente, eu li Sun Tzu, A Arte da Guerra. E aí você vê que o inimigo começava a celebrar quando ele tinha certeza. A esquerda, sempre que ela tinha certeza da vitória, ela ficava celebrando. E todo esquerdista é histérico. Lembra disso? Ele é histérico. Ele quer gritar: ganhei, fora Bolsonaro, show Bolsonaro. A esquerda que não sabe de nada realmente está histérica e gritando. Agora, quem sabe, eu fui atrás da esquerda inteligente. A esquerda que domina a narrativa, ela está calada, inclusive falando: estamos de olho nesse golpista. Esse discurso dele não convenceu ninguém. Tá bom, gente? Então, vocês estão falando com uma pessoa um cristão, que fala de Deus, que fala de Jesus, que fala da palavra, porém com conhecimento da guerra cultural, com o mínimo de conhecimento da guerra cultural que nós estamos vivendo no nosso país. Então, no momento em que todo mundo olhava para o discurso do Bolsonaro, assim que acabou o discurso do Bolsonaro, ao invés de ir para o meu Instagram falar alguma coisa, eu fechei a minha boca. Já são 2h20 da tarde, né, 14h20, horário de Brasília. Eu fechei a minha boca e fui nos sites de esquerda, eu fui nos twitters da esquerda, eu fui pesquisar o que a esquerdolândia estava falando. Os histéricos estavam batendo palma: Bolsonaro, golpista caiu, golpista vai tarde. Aí uns falando: golpista, ainda não acabou, a gente vai te prender e tal, beleza. Aí eu deixei de lado os histéricos e fui de quem realmente é inteligente dentro da esquerda. A maioria dos formadores de opinião da esquerda estão calados e disseram que não compraram o discurso do golpista. Escuta isso: nós não compramos o discurso do golpista. É o que muita gente na esquerda está falando. Eu aprendi a não colocar as minhas emoções quando se é anunciada uma derrota, porque quem é cristão não aceita uma derrota. O cristão em si, ele sabe da vitória. A vitória em Cristo, ela é certa. E quando nós temos a convicção da nossa vitória em Cristo Jesus, a gente não desiste. E é por isso que o cristão incomoda o mundo inteiro. É por isso que o cristão, ele chacoalha as estruturas dos países, das nações. Você pode ver que o governo chinês não tem descanso por causa disso. Então é por isso
que eu quero frisar para vocês e deixar claro para vocês nesse momento, que a própria esquerda está calada, não está falando nada, e aí a esquerda inteligente, aqueles que formam opinião, estão gritando aos quatro ventos. Sabe o que eles estão gritando? Esse golpista, eu não comprei o discurso desse golpista. A esquerda que está falando isso. Então, gente, entenda o que está acontecendo, prestem muita atenção nos detalhes, né? Eu não quero ficar aqui alimentando a esperança do que o presidente falou que é selva, porém uma coisa importante é para a gente poder avaliar. O Brasil não acabou, e o Brasil não acabou dia 1º de janeiro, independente de qualquer situação que for acontecer. Esperem, aguardem, orem, busquem, continuem lutando, não jogue a toalha, esse não é o momento para a gente poder achar que perdeu. E principalmente, veja bem, vocês que têm mais experiência, vocês que têm mais força emocional, força psicológica, mais fé, mais perseverança, vocês precisam de continuar incentivando os outros também a lutar. Agora, qual é o meu recado para vocês aqui? Vai o meu recado para vocês. Agora eu vou falar da minha percepção. Eu informei vocês, eu expliquei uma situação, agora eu vou falar da minha percepção. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho, agora vem o meu achismo, que não acabou. Eu não comprei o discurso do presidente. Assim que acabou o discurso do presidente, eu conversei com alguns militares. Esses militares, eles foram unânimes em dizer que o discurso do presidente não é um discurso que joguei a toalha, que tudo acabou, que estão indo embora. Realmente, o presidente tem um voo para Miami saindo dia 1º. O presidente tem um voo saindo dia 1º de janeiro para Miami. Esse é um voo que ele tem. Agora, se ele vai no voo ou se ele não vai no voo, aí é uma outra história. Lembre-se, ainda não acabou. E entendam isso que eu estou falando para vocês. Eu estou entendendo que esse discurso do presidente é um discurso que eu não comprei ele ainda, tá? E somente no momento que tudo realmente acabar e que ele passar a faixa presidencial, e aí nós vamos começar uma outra luta, porque a luta não acaba aqui. A luta só está começando. Quem acha que a luta acabou? Não, a luta só está começando. Vocês acham que a gente vai conseguir reconquistar o Brasil só em 4 anos? Não, a gente tem uma luta pela frente, a gente tem uma caminhada pela frente. A gente tem muita coisa ainda pela frente para a gente poder conquistar. A luta só está começando. A nossa batalha, nós só estamos aqui lutando nesse momento uma batalha. E tem milhares de pessoas que não desistiram. Vocês sabiam que tem milhares de pessoas na porta dos quartéis e que estão nas ruas? Vocês sabiam disso, que o povo não desistiu? Então por que você está desistindo? Por que você quer desistir? Então não chegou o momento de desistir, de jogar a toalha. Não é o momento de você falar acabou, desistir. Então assim, olha, quem não tem mais forças emocionais para lutar, pare, para que vocês possam ter paz no coração de vocês. Tá bom? A nossa fé jamais vai morrer. Nós só estamos começando. Aqui, ó, é igual falou aqui Denise, selva. É selva. Acabou. Para onde que você está indo? Selva. É selva. Não acabou. Não deixe as emoções de vocês tomarem o coração de vocês. Se vocês realmente querem ganhar uma guerra, vocês precisam de insistir. Vocês precisam de avançar. Vocês precisam de continuar. Não é o momento de jogar a toalha. Você já pensou se Deus desistisse de você? Você já pensou se Deus desistisse de ajudar você? Você já pensou se Deus te abandonasse? Então por que você, que ama a Deus, que ama o seu país, vai desistir do seu país agora? Não acabou. Quem não consegue mais lutar, ore a Deus. Mas eu creio que não acabou. Eu estou de pé, eu vou continuar. Continuem, porque nós estamos marchando e nós vamos rumo à vitória. A gente não vai perder essa guerra. Essa guerra, ela já foi ganha. Sabe, a Suelen gritou aqui, ó, gritou, não acabou.
Não acabou. Eu creio como a Suelen também, que não acabou. Eu não estou alimentando fantasias na mente das pessoas. Mas eu continuo lutando com fé, com garra. Sabe, eu não vou entregar. Para mim, olha só, presta atenção no que eu vou falar. Para mim, só está começando. A luta começa agora. A maior das batalhas começa agora. A guerra não acabou. Soldado que deserta nunca mais entra de novo. A guerra não acabou. A guerra não acabou. E deixa eu dizer para vocês uma coisa. Contem comigo para poder ajudar vocês, a ensinar vocês, a conversar com vocês, a guiar vocês, para a gente poder, para nós podermos, escuta isso, para nós podermos dar continuidade nesse projeto. Eu quero afirmar para vocês que não acabou. Eu vou dizer mais para vocês aqui, que não só não acabou, que não só está começando, mas que nossa vitória é certa. Nós vamos derrubar o sistema. Não importa se eles jogarem a minha conta para baixo. Inclusive, quem não me segue, clica aqui na setinha e me segue. Não acabou. Se vocês jogarem a toalha agora, vocês vão perder o Brasil dos teus filhos, dos teus netos e dos teus bisnetos. Agora eu quero conclamar vocês, chamar você a vir com a gente, a vir comigo. O pastor Júlio acabou de falar aqui, fazer um comentário aqui, né? E é exatamente isso. As pessoas acham que o presidente faria uma live para acionar um dispositivo. Isso jamais aconteceria. Então nós não estamos jogando a toalha, não acabou e só acaba no momento que nós fecharmos os nossos olhos e nós formos para debaixo de 7 palmos de terra. Aí não temos mais como lutar. Mas enquanto nós tivermos força, enquanto nós tivermos fé, enquanto nós tivermos esperança, nós vamos continuar lutando. Não acabou. E sabe qual é a minha responsabilidade? Porque além de um cristão, e eu vou falar para vocês através da Bíblia, quem ontem assistiu a minha live ontem de madrugada sabe o que eu estou falando. De que a partir de agora eu tenho uma responsabilidade de ensinar para vocês, de mostrar para vocês o que é o sistema por dentro, como é o sistema por dentro, expor o sistema por dentro. Nem que isso eu tenha que sair dessa rede social, nem que isso eu tenha que ir para uma outra rede social e continuar falando, mas eu vou ensinar vocês, eu vou mostrar para vocês. É isso que nós precisamos. E jamais jogaremos a toalha. Jamais vamos abandonar o barco. Sabe por quê? Porque quem guia o nosso barco é o Senhor Jesus. Quem conduz o nosso barco é o Senhor Jesus. Não pensem que acabou. Nada está perdido, pastor Tiago, pastor Júlio César, nada está perdido, apóstolo Radamés, nada está perdido. Eu não entreguei e eu vou continuar. Eu vou até o fim e jamais vou entregar. Você sabe por quê? Porque não acaba na palavra do Jair Bolsonaro, não acaba naquele momento. Não acabou. Não acabou. Quem tem fé sabe que não acabou. Quem quer viver pela razão, quem quer só aproveitar, escuta isso, quem quer só aproveitar de Deus, quem quer só passar uma imagem que era conservador, quem quer só passar uma ideia de que era influência conservador, sabe? Tudo bem, fez a sua parte, beleza. Que Deus te abençoe. Agora, quem tem fé, meu irmão, segura, mata a bola no peito e fala assim, nós vamos para cima e não vamos parar. Quem é que desistiu do Brasil? Quem é que jogou a toalha? Quem tem coragem? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Se Josué, no momento que Deus falou com ele, levanta o acampamento que conduz esse povo para atravessar o Jordão, ele estivesse falando, Deus, eu estou cansado, Moisés morreu. Moisés acabou de morrer. Eu estou cansado, eu servi Moisés o tempo todo. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Não acabou, não está acabado. E escuta isso que eu vou falar. Cobrem dos seus influencers. Porque é o seguinte, sabe o que acontece com os seus social media influencers aí? Tem muita gente que é ser humano. Eles também têm dores, têm sentimentos, têm dificuldades também. Eu entendo. Sabe o que você faz agora? Ore pela pessoa que você segue e que você gosta dela.
Ore pelo seu influencer, por aquelas pessoas que jogaram a toalha, por aquelas pessoas que estão desanimadas. Ore por elas. Entendam a dor delas também, que tem gente que está passando apertado, tem gente que está chorando, tem gente que está triste. Você está entendendo? Mas eu vim aqui convocar um exército. Eu estou aqui para convocar, sabe, um novo povo. O povo que quer marchar. O povo que entende que a vitória já está certa, a vitória já está garantida e que a gente não está iludindo ninguém. Acorda! Eu vou continuar falando sobre a guerra cultural, a guerra ideológica, a guerra de informação, a guerra contra a família, a guerra contra o cristianismo, a guerra, sabe, contra o nosso país, a guerra contra o povo. Eu vou continuar falando, vou continuar ensinando, vou continuar pregando evangelho, vou continuar, sabe? Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Em breve eu quero chegar aqui e eu quero entregar para vocês, ajudar vocês, sabe, conseguir ter um curso de graça básico para ajudar vocês, um e-book gratuito para vocês poderem, sabe, ler. Eu vou continuar na trincheira, pregando o evangelho, abençoando a vida das pessoas, incentivando elas, porque não acabou. Não acabou. Não acabou. E não vai acabar. Não acaba numa live do presidente. E quem assistiu a live do presidente hoje, para quem chegou agora, deixa eu contar uma coisa para vocês, para quem chegou agora, há menos de 3 minutos. Assim que acabou a live do presidente da República, eu fui para todos os sites da esquerda, eu fui para os Twitter da esquerda, fui para o Instagram da esquerda, de gente inteligente, de pessoas que, formam pensamento, tá? Beleza? Nem eles estão acreditando no discurso do presidente. Se nem a esquerda está acreditando no discurso do Jair, está duvidando, e não está cantando vitória, os histéricos estão, tá? A esquerda histérica está realmente cantando. Isso aí você pode ter certeza. Agora, aquelas pessoas que realmente têm um compromisso, escuta isso, com Deus, com o povo, porque eu tenho um compromisso primeiro com Deus, com Jesus, depois tenho o compromisso com o povo, com vocês. Você sabe por quê? A responsabilidade de se eu jogar a toalha hoje, eu posso afetar a vida de muita gente. E sabe por que eu não vou jogar a toalha? Porque não tem toalha nenhuma para jogar. Eu vou jogar a toalha? Eu vou falar assim, eu fiz minha parte. Olha, eu poderia vir aqui agora para vocês, escuta isso, presta muita atenção. Eu poderia vir para aqui agora e dizer assim para vocês, presta atenção. Eu fiz a minha parte. Eu caminhei aonde que eu pude. As minhas forças acabaram. Não vou fazer isso jamais, meu. Jamais. Aqui é selva. Aqui é Jesus. Aqui, sabe, são os 300 de Gideão. Aqui é aquele que Deus levantou, sabe, da cova. Aqui é aquele que Deus resgatou do nada. Deus me levantou do nada. Deus me levantou do deserto. Deus me tirou da destruição. Deus me tirou do pecado. E eu não vou entregar exatamente agora quando o povo precisa de mim e precisa de Deus. Vocês precisam de Jesus. Não acabou. Não acabou. Não jogue a toalha. Não jogue a toalha. Não jogue a toalha. Não acabou, como diz aqui o comentário da Suelen. Não vamos entregar. Agora eu quero saber de você, que realmente quer continuar a tua força. Vem comigo, vamos para frente, vamos empurrar, não vamos desistir. A gente não está aqui, escute isso, nós não estamos aqui por uma temporada, caindo de paraquedas, e fazer como pessoas que assim que acabou as eleições voltaram a vender curso. Escuta isso, gente. Muita gente, assim que acabou as eleições, foi vender curso. Nem lutaram. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tem gente aqui, Pastor Tiago tá aqui. O Oswaldo Eustáquio tá aqui. Sabe? Homens que acabou a eleição. Escuta, olha isso aqui, gente. Escuta isso aqui, Vem. Presta atenção nisso. Pastor Tiago tá aqui na live. Oswaldo Eustáquio tá aqui na live. Sabe o que tá acontecendo? Tem pessoas que estão tendo até suas famílias afetadas por causa disso. Porque tem pessoas que não conseguem mais lutar essa guerra. Porque as famílias estão sucumbindo por causa da perseguição. Deixa eu dar um recado para você muito sério. Esse é o recado mais sério que eu vou te dar. Quando acabou as eleições, muitos influencers, muitas pessoas importantes foram para a internet vender curso e livro. Eu poderia ter feito a mesma coisa. Poderia ter pedido Pix sem precisar, porque eu consigo trabalhar. Tô indo trabalhar daqui a pouco.
poderia, sabe, pedir Pix, poderia aproveitar do engajamento que eu tinha para poder pedir dinheiro para vocês, para poder sentar aqui e ficar, sabe, fazendo que eu sou bonito. Eu tenho um curso pronto para poder lançar, sabe, eu tenho um livro para poder escrever nesse ano de 2023, eu tenho palestras para eu poder dar, mas não só eu, Oswaldo Eustáquio, pastor Tiago, pararam suas vidas inteiras, deixaram suas famílias para trás, para poder guerrear. E aí, eu vou te pedir uma coisa, não ouse xingar e execrar aqueles que lutaram do seu lado até o fim, não. Não faça isso. Não cometa esse pecado. Não cometa esse erro. Não atire no soldado que está do seu lado. E que se não fossem esses soldados que estão do seu lado, que continuaram do seu lado depois das eleições, não fizeram quanto muitos famosos aí, que ficaram calados. Desculpa, mas um monte de covardes. E sabe de quem Deus vai... Enquanto isso, as pessoas têm me julgado de que eu fiquei alimentando esperança vazia nas pessoas. Sabe de quem que Deus vai cobrar? Daqueles que não fizeram nada, dos omissos. Eu pelo menos lutei, eu pelo menos continuo lutando e vou continuar lutando até o Senhor tirar a minha vida. Porque é de agora que começa a minha maior batalha. A minha luta, ela estava tudo bem até agora. Agora começa a minha maior batalha. Agora começa a maior luta das nossas vidas. E entregar os pontos? Jamais. Então, por favor, não vá até o pastor Tiago, não vá até o Oswaldo Eustáquio, não vá até o Bismarck, não vá até o Augusto, não vá até o Alan dos Santos, não vá até o Paulo do canal Hipócritas xingá-los. Não vá. Não vá, porque muitos que eram para estar no lugar deles se calaram, não fizeram nada. Quem é covarde aqui é aqueles que se esconderam e que não lutaram. Eu vou pedir para vocês uma coisa também, não vá até o pastor, até o padre de vocês xingarem. Se você está entendendo isso que eu estou falando, é para você poder vir com a gente, porque nós temos uma guerra para a gente poder vencer. E nada está perdido e acabado. Tá bom, gente? Nada acabou. Muito bem, gente. Olá, pastor Ricardo. Olá, nação brasileira. Que coisa maravilhosa. O povo brasileiro é o povo mais lindo que eu já vi na minha vida e na minha história. Como vocês estão vendo, a live está sendo feita em um carro em movimento. A gente está indo para determinado lugar agora, porque vocês sabem, a guerra não acabou. A guerra, ela não acabou. As pessoas precisam se conscientizar de algo. Tudo que o Bolsonaro, pastor Ricardo, tinha para fazer, tudo que Bolsonaro tinha para fazer, ele fez. Ele aparelhou as Forças Armadas, a AGU, o Ministério da Defesa, para justamente ter nas suas mãos fortes, nos seus braços fortes e nos seus peitorais, que são muralhas do Brasil, para não deixar justamente essa corja de comunista safado tomar posse daquilo que é pátria amada, pátria livre. Nós estamos aqui hoje, um dia memorial, sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022, e a gente tem que entender algo, tá? Dentro da fala do presidente, ele não pediu ninguém para ir para casa. Ele disse, olha, o que eu tinha para fazer, eu já fiz. E aí a câmera vira para baixo num tapete da cor de uma onça, e o cara grita, selva! Porque ele está dizendo assim, olha, a guerra não terminou não. Ainda tem muita coisa que a gente precisa fazer. O que eu fiz, eu já fiz, agora não é mais comigo. Nesse momento, um gigante é despertado na nação. Isso aqui é para quem é patriota, isso aqui é para quem anda além do que os olhos podem ver e do que os ouvidos podem ouvir. Eu quero dizer uma coisa, enquanto o céu não dá a última palavra, nada está perdido. É a mesma coisa, eu lembro do Silvio Santos, quando ele estava com uma enfermidade forte, e
Eu acho que caiu. Eu acho que a imagem dele congelou e caiu. Congelou Oswaldo, aqui. querido, bom dia. Boa tarde. Fala, Boa meu tarde, irmão. boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde para nosso povo brasileiro. O pastor Tiago também, ele caiu. Pastor, eu tenho algumas coisas para falar para o povo, algumas coisas importantes. Mas antes de falar essas coisas, eu queria saudar você, saudar a todo o povo brasileiro, dizer que eu entendo o coração de algumas pessoas, porque isso é natural. Isso é natural. Estamos num momento de inflexão da nossa nação. Faltam algumas horas aí para o início de 2023. Faltam algumas horas para o início de 2023. Mas eu não quero falar sobre especulação do que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Se você me permitir, meu amigo pastor, eu quero dar alguns caminhos para a vitória. Eu não sei se vai ter a vitória, mas eu sei que existem caminhos para essa vitória. E se vocês quiserem percorrer junto comigo, serão muito bem-vindos. Vocês sabem, eu sou filho de subtenente, eu cresci na caserna, então eu entendo profundamente da caserna. E eu tenho uma grave denúncia para fazer. Eu não sei se você me permite que eu faça agora, nós nem conversamos, né, pastor? Não sei se você prefere que eu deixe para depois. Não, podemos fazer. Aqui, não se preocupe, vamos lá. Eu tenho uma grave denúncia e eu vou expor. Eu vou expor o porquê que o presidente Bolsonaro tem tanta dificuldade para fazer aquilo que nós queremos e, quem sabe, fazendo isso e apontando alguns nomes para o bem e para o mal, o povo brasileiro consiga entender e despertar para fazer. Então, meus amigos, se vocês quiserem ouvir essa conversa, a gente nem combinou, mas eu creio que tem algumas coisas que são quânticas e são ligadas a partir do reino de Deus. E eu vou dizer para vocês, talvez eu esteja jogando tudo, mas eu já perdi tudo. Eu não tenho o que perder mais. Eu não tenho mais o que perder. Mas eles podem te matar, mas para tirar minha vida precisa da autorização do autor da vida, que é o Senhor, que é o Senhor. Então, isso eles não podem fazer. Mas hoje eu recebi uma informação que eu entendo perfeitamente o que você está sentindo. A tua angústia. Tem muita pessoa angustiada, pastor. Tem muita gente chorando, tem muita gente que não sabe o que fazer. E eu venho nessa live para dizer que eu entendo perfeitamente você. Eu entendo perfeitamente você. Porque a destruição, a tentativa do comunismo não é destruir uma nação, mas é destruir a família. É destruir a família. Esse é o principal objetivo. E diante dessa tentativa maldosa de um sistema mundial de fazer isso, eu preciso dizer alguns nomes aqui. E o que eu vou dizer para vocês, Vocês querem pegar uma caneta e um papel, hein? Vocês podem pegar uma caneta e um papel, que vai ser importante. Eu sei que tem pessoas, inclusive né, vão ter pessoas que vão gravar a tela também, então... Podem gravar. Vamos lá. Gravar. Vocês podem pegar uma caneta e um papel? É importante. E o que eu vou falar são questões probatórias e depois que eu falar, vocês vão pesquisar. Porque é isso que eu ensino, aliás. Eu quero me aposentar do jornalismo e antes de me aposentar eu quero ensinar algumas pessoas, preparar algumas pessoas. E a primeira aula que eu digo é checking. Checking, checking. Não acreditem na primeira versão. Se qualquer pessoa falar, vai e cheque. Não numa outra fonte, mas cheque documentalmente. Isso se chama jornalismo de dados. Pegou o papel? Tá, agora que você pegou o papel, a caneta, você vai clicar no aviãozinho e vai compartilhar. Fala assim, ó, o Eustáquio vai falar uma questão lá que vai ser importante. E vocês vão entender o que vai acontecer. O vai fazer uma denúncia agora e vai ensinar vocês. Ok? Então, vocês já pegaram a caneta, dá tempo, corre, pega a caderneta, caneta, papel. Clica no aviãozinho, que eu vou fazer agora uma sequência cronológica para vocês.
uma sequência cronológica para vocês. Todo mundo com a canetinha, 7.000 pessoas já aí, vai clicando no aviãozinho e vai chamando geral aqui, tá? Vai chamando geral. Bom, eu chego em Brasília em 2018 para o governo de transição do Jair Bolsonaro. Tá? 2018. 2018. Por quê? Porque ele ganhou a eleição em 18, certo? E aí teve o governo de transição. Tipo essa transição que está tendo do Lula agora no CCBB, tinha a nossa transição. Foi no CCBB. Eu fiz parte do governo de transição. Tenho meu crachá, tive a minha nomeação. E eu fui um dos principais agentes da comunicação nesse governo de transição. Até porque não tinham muitos, né? E não porque eu era bom ou era ruim, é porque jornalista de direita não existia. E talvez nem exista ainda, né? Por isso que eu compus o governo de transição do Jair Bolsonaro. Fiz parte desse governo junto com muitos ministros. E eu comecei a entender um pouco de governo lá. Quando entreguei a minha parte de comunicação da transição, fui convidado para trabalhar em vários ministérios, como chefe da comunicação. Viajar o mundo com o avião da FAB. Mas eu optei por não ir para o governo, porque eu entendia que precisava de ter o Oswaldo Eustáquio aqui do outro lado para noticiar. Porque eu já começava a enxergar que a grande mídia ia mostrar as garras. Porque a grande mídia até então se dizia imparcial. E aí eles começaram a revelar isso aí. Bom, o que na transição eu já descobri? Eu estou falando de dados governamentais agora, tá, gente? Você sabe, pastor Ricardo, quem era o GSI do governo Michel Temer? Não. No governo, foi o governo Michel Temer que reativou o GSI, tá? O GSI no governo Lula e Dilma foi sucateado. E aí o Temer que criou o decreto para recriar a estrutura de GSI como um ministério. Foi Michel Temer. E quem comandou isso aí, prestem atenção, já estão com a caneta, né? Foi um general chamado General Etchegoyen, ou Etchegoyen, dependendo da situação. O general Etchegoyen foi o principal articulista nos bastidores para o impeachment de Dilma. Por quê? Porque para que tivesse impeachment da Dilma, o vice Michel Temer tinha que estar muito fechado para negociação de ministérios, para todas essas coisas. Bem, Dilma cai, General Etchegoyen assume o GSI. Então você coloca na tua cadernetinha aí, General Etchegoyen igual cargo general Heleno hoje. Pra você entender. O general Etchegoyen tinha o cargo que hoje o Heleno... Apoiou o impeachment de Dilma. Articulou. Ajudou, né? Ajudou. Mas até aí tudo bem. Até aí todos nós também fizemos. Isso não é um demérito. Mas ele fez isso... Nós apoiamos o impeachment da Dilma porque a gente não queria bandido lá. O Etchegoyen apoiou para colocar o Temer. Foi uma questão para colocar o Michel Temer. E ele foi indicado para ser o GSI. Então, o Temer indica o general Etchegoyen para ser o GSI e Alexandre de Moraes para ser o ministro do STF. E a partir daí, Alexandre de Moraes... Ele foi ministro da Justiça. Isso. Mas depois foi GSI. E aí, o Temer indica general Etchegoyen para ser o GSI e Alexandre de Moraes para ser o ministro do STF. Bem, general Etchegoyen, no governo Michel Temer, contrata uma empresa, anote aí, FSB Comunicação, para fazer o serviço de inteligência em paralelo. General Etchegoyen contratou a FSB, uma agência de comunicação que faz pesquisas, teve pesquisa eleitoral da FSB para ser uma agência de comunicação contratada. A um ponto que a FSB começou a se tornar uma inteligência paralela do governo. Então, o general Etchegoyen, ele terceiriza a inteligência do governo brasileiro,
Eu estou falando de alguma coisa eu estou falando de uma política de Estado, tá? Eu não estou falando de uma política de governo, estou falando de uma política de Estado. O general Etchegoyen, então, ele começa a esvaziar os agentes do GSI e começa a terceirizar para a FSB, uma agência de comunicação. Porque eles não podiam colocar o pessoal da ABIN, porque o pessoal da ABIN tinha um lado político, então eles começaram a terceirizar. Tá claro isso, pastor? Tá claro. Bem, eles tentaram anular a ABIN contratando essa empresa paralela de comunicação. O GSI. E essa empresa paralela de comunicação que fazia os relatórios de inteligência para o governo, para o Estado brasileiro, pago pelo GSI. E o que eu estou falando, você pesquisa aí. Pode entrar aí, coloque FSB Comunicação, e aí você vai colocar o contrato dela, assinado pelo general Etchegoyen e pelo Temer. Bolsonaro ganha a eleição, se torna presidente da República. Heleno assume o GSI. Certo? General Heleno assume o GSI. O Etchegoyen é exonerado. Para onde que ele vai, pastor? O general Etchegoyen deixa o GSI, Heleno assume o GSI, general Etchegoyen assume uma cadeira no Conselho Consultivo da FSB. Conselho consultivo da própria empresa que ele contratou. Se torna sócio da empresa. Estão entendendo, gente? O general Etchegoyen era o GSI do Temer, contratou uma empresa, FSB. Você pode ver os FSB, governo Temer, vocês vão ver os contratos. E aí ele sai do governo e se torna sócio da FSB e vai para o conselho. E há 2 anos e meio, escutem o que eu estou falando. Escutem o que eu estou falando. Há 2 anos e meio eu fiz um relatório de contra-inteligência. E revelei isso. E fiz um relatório de contra-inteligência. E fui entregar para o Bolsonaro. Ok? A empresa FSB continuou dentro do GSI, mesmo dentro da gestão Continua até hoje. Então, pra vocês entenderem, a FSB é uma agência de comunicação que ainda atua no governo brasileiro, no GSI, e o general Etchegoyen é só que assim, nem o Heleno tem acesso a tudo. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos um GSI paralelo. Atenção, Brasil. Vocês não entenderam? A denúncia que eu tenho hoje é que existe no Brasil um GSI paralelo, comandado pelo general Etchegoyen por meio da FSB Comunicação, a empresa terceirizada de inteligência que ele mesmo contratou e se tornou sócio. Então, nós temos hoje um GSI paralelo comandado pelo Etchegoyen. E nem o Heleno sabe disso, porque eu fiz a denúncia há 2 anos e quando eu fui entregar para o presidente da República, eu entreguei esse material para um ajudante de ordem do presidente da República. E quem foi comigo foi um servidor DAS-5 do Ministério dos Direitos Humanos chamado Marco Vinícius Carvalho. Que eu soube depois que ele e esse ajudante de ordens do presidente, que é um traidor, rasgaram esse documento. E sabe por que eles falam que eu sou isso, que eu sou aquilo? Porque se essa informação chegasse, talvez hoje não teria acontecendo o que está acontecendo. Entendeu? E o que eu estou falando é verdadeiro e probatório. Verdadeiro e probatório. E o ex-secretário da Presidência da República, o ministro Jorge, sabe disso porque foi ele que me encaminhou para esse ajudante de ordens do presidente da República, com um relatório de contra-inteligência revelando que existe um GSI paralelo no Brasil comandado pelo general Etchegoyen. Eu já falei como, né? Por isso que eu falei que vocês tinham que pegar e anotar. Então, eu vou fazer um resumo de 1 minuto de novo, para que você que não anotou, anote.
General Etchegoyen, GSI de Temer. Ministro do GSI do governo Temer. Etchegoyen, general. Antes de sair, ele contrata uma empresa terceirizada chamada FSB Comunicação e coloca toda a inteligência do governo para essa empresa fazer. Bolsonaro ganha a eleição, Heleno assume o GSI. A FSB continua fazendo os relatórios. O general Etchegoyen se torna sócio dessa empresa. Uau. E aí o que acontece? Quem é general Etchegoyen? O principal articulador junto a Freire Gomes para que o exército brasileiro não apoie Bolsonaro. Entenderam? Entenderam? Então, o general Etchegoyen, que é um general da reserva já, porque ele foi ministro, tipo Heleno, foi ministro do GSI, aparelhou o GSI através de uma empresa chamada FSB Comunicação. Se tornou sócio dessa empresa. Tem um controle das informações e inteligência do governo de forma paralela, porque ele é o sócio da empresa que cuida disso. Sócio da empresa que cuida disso. E o general Etchegoyen, junto com o general Stumpf, que se escreve Stumpf, junto com o general Richard, junto com o general Freire Gomes, junto com o general Tomás Paiva, chegaram e começaram a dizer: Bolsonaro, se você fizer, nós não vamos te apoiar. Se você fizer, se você fizer, você vai preso. Por quê? Porque a grande inteligência disso é ligada ao Temer, que é ligada ao Moraes. Era por isso que o Alexandre andava com tanta certeza, com tanta segurança. E aí, eu vou mais além. Bom, mas Oswaldo Eustáquio, você veio aqui só para fazer uma denúncia e ser portadores de más notícias? Não. Agora eu tenho uma... Lembra que eu falei para você que existem caminhos? Existem caminhos. Existem caminhos. Existem caminhos. E talvez os caminhos que nós falávamos há 30 dias, 40 dias e fomos execrados por isso, fossem os melhores caminhos. Quando eu dizia para vocês, gente, vamos encher a esplanada. Não adianta ficar na frente dos quartéis, porque na frente dos quartéis, viu? Eu não vou nem falar o que o Paulo do canal Hipócritas tem e me mostrou. E se ele quiser falar, ele fala. Eu não vou falar. O que mandar, que são coisas mais terríveis ainda. Que daí não são coisas de interesse público, mas são coisas que envergonhariam as Forças Armadas. Mas eu acho que não vem ao caso nesse momento. Não vem ao caso nesse momento. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. As Forças Armadas do Brasil, por meio do general Etchegoyen, que faz parte desse grupo de inteligência paralela do governo federal hoje, convenceu Freire Gomes, em conluio com o general Tomás Paiva, em conluio com o general Stumpf, general Richard, eles deram maus conselhos a Bolsonaro. Maus conselhos ao Bolsonaro. E digo mais, para mim, cometeram crimes de guerra contra a segurança nacional. Crimes análogos aos crimes de guerra, para eu ser mais preciso no que eu estou falando. Crimes análogos aos crimes de guerra. Porque o Bolsonaro é o chefe supremo das Forças Armadas. E se ele acionar o artigo 142, porque ele ainda pode acionar, tudo bem que a fala dele hoje não foi uma fala empolgante. E algumas pessoas disseram assim, tem uma onça virada. Eu não quero comentar sobre isso. Eu não quero comentar sobre isso. Cada um tira a conclusão que quer. Mas eu não estou aqui para comentar sobre isso. Eu estou aqui para falar de outra coisa. Eu estou aqui para falar de uma coisa assertiva. Vocês querem falar de alguma coisa assertiva, com dados probatórios? E tudo que eu estou falando você pode pesquisar aí. Tudo que eu estou falando você pode pesquisar aí. E o homem que eu entreguei o relatório de inteligência, eu não vou ficar mais dizendo tenho fontes, desculpe, pastor. Mas eu vou falar o nome.
Eu entreguei esse relatório de contra-inteligência para o coronel Câmara, junto com o Marco Vinícius Carvalho, assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos. Relatório o qual a Polícia Federal tem cópia. Porque na minha primeira prisão, a Polícia Federal apreendeu esse relatório impresso, porque eu imprimi ele. Vocês estão entendendo por que eu fui preso a primeira vez? Um dos motivos? Estou dizendo que foi por causa disso, mas quando a Polícia Federal me prendeu, uma das cópias, porque eu fiz duas, uma eu entreguei nas mãos do Câmara, junto com o Marco Vinícius Carvalho, que depois descobri que ele era conhecido em Brasília como o ladrão do gasofilácio. Sabe o que é um ladrão do gasofilácio, pessoal? Uhum. Marco Vinícius Carvalho desparafusava o gasofilácio da Igreja Batista Filadélfia em Brasília. E os pastores aí, depois dessa igreja, podem vir aqui e falar sobre isso se quiserem. Pegava os cheques dos dízimos e ofertas e descontava em sua própria conta. Eu lembro dessa história. Marco Vinícius Carvalho, assessor Ministério dos Direitos Humanos, DS 5.1. O ladrão do gasofilácio. Desparafusava o gasofilácio da Igreja Batista Filadélfia. Roubava as notas de 100, de 50 e os cheques. Eu entreguei esse relatório junto com ele para o coronel Câmara, revelando um GSI paralelo, comandado pelo general Etchegoyen, e soube depois que rasgaram esse documento. E Bolsonaro nunca teve acesso a ele. E hoje, vocês, se vocês quiserem se aprofundar nessa informação, vocês vão buscar e vão ver general Etchegoyen contratou FSB. FSB está ainda atuando no governo federal. FSB, cujo general Etchegoyen hoje é sócio e faz parte de um conselho. Não um conselho executivo, tá? Ele não é do conselho executivo, mas é sócio de um conselho consultivo da FSB. General Etchegoyen, principal articulista, junto com Freire Gomes, general Tomás Paiva, general Stanf, general Richard, contra Bolsonaro. Agora, depois que eu trouxe todas as informações, acho que está tudo anotado, não preciso mais repetir. E se precisar, vocês podem, depois o pastor abre para comentário que eu posso responder pergunta. Agora, qual é o caminho? Tem um caminho? Tem dois caminhos. Tem dois caminhos. E eu quero dividir esses caminhos com você. Em 64, não foi um general 4 estrelas. Foi um cara que tinha saído de coronel, tinha recém saído de general 2 estrelas. Mourão Filho. Mourão Filho. Que precipitou a tropa de BH. Só colocou os tanques na rua, caminho do Rio de Janeiro. Foi Juiz de Fora, não? Juiz de Fora? Desculpa, Juiz de Fora. Juiz de Fora. Me recuperar. E aí já começou o sistema. Tem um general que pode fazer isso. Só um. Só tem um general hoje no Brasil que pode fazer isso. E eu quero que vocês marquem esse nome. E que vocês falem assim, General Teófilo. Profético, né? O general Teófilo é o único general hoje. Não é que tem coragem. Porque agora, veja, vocês entenderam que o Freire Gomes é uma questão de falta de coragem mesmo. Beleza. O general Freire Gomes é uma questão de falta de coragem. O general Freire Gomes não é de esquerda, nem de direita, não, ele é bundão. Ok? Desculpe, eu não quero usar palavras chulas aqui na live de um pastor que eu respeito. Se escapar, pastor, me perdoe antecipadamente. E vocês da live também me perdoem antecipadamente. Mas o general Teófilo é o único general hoje que tem coragem, condições morais para uma revolução. Onde está esse general Teófilo?
General Teófilo, tá? Outra coisa. Só um pouquinho. Pô, estão ligando aqui agora. Puta que... Só um pouquinho. Ó, vai falando aí, pastor, que eu volto em 2 minutos. Tá, muta seu microfone aí. Pessoal, vou abrir o comentário aqui. E vocês estão sabendo o que está acontecendo. A gente está fazendo uma denúncia aqui agora. O Oswaldo está fazendo uma denúncia. Vocês estão vendo o que está acontecendo. E eu peço só a vocês, ele vai voltar agora. Tem algumas pessoas aqui acompanhando a gente, né? São mais de 8.000 pessoas acompanhando a gente aqui na live. Então, o Oswaldo voltou? Tá ouvindo, Oswaldo? Tira o seu microfone. Continua. Então, gente, ó, a denúncia vocês entenderam. Se depois vocês quiserem, vocês vão poder fazer pergunta. Eu não consigo ler as perguntas, porque só está seguindo você, mas deu para o pastor ler e eu posso responder. Mas a denúncia está feita, é uma denúncia gravíssima. E tudo que eu estou falando, vocês podem pesquisar. Coloquem Marco Vinícius Carvalho, o ladrão do gasofilácio. Coloquem aí General Etchegoyen, FSB. Vocês vão ver. Comunicações. Vocês vão ver que o general Etchegoyen era o GSI do Temer, contratou a FSB, uma agência de comunicação, para fazer uma inteligência civil. É até interessante, né, que o nome da polícia, o nome da agência de inteligência russa, a ex-KGB, o nome dela é FSB. E aí ele deixa o GSI do governo Temer, vai para o governo, vai para a FSB e começa a ter um gabinete paralelo do GSI. Onde que está o general Teófilo? Calma aí. Vamos lá. É que eu quero avançar um pouquinho mais. General Teófilo, do alto comando, ele está no alto comando do Exército. Ele faz parte do alto comando. Tá? O general Teófilo, que faz parte do alto comando, é o único homem que tem coragem e condições morais para fazer. Por quê? Porque os outros, não é o Freire Gomes ele, deixa eu tentar usar um termo melhor. O Freire Gomes ele não tem coragem para isso. Ele tem medo. Foi ele que então, disse que o veneno é pior do que o remédio? Que desculpa, que o remédio seria pior do que o próprio veneno? Isso, o veneno não. Ele fala que o remédio é pior que a dor. O remédio é pior do que a doença, ele diz. Então, o Freire Gomes ele não quer se incomodar, ele já quer partir aí para uma aposentadoria, ele não quer se incomodar. Então, o Freire Gomes é por falta de coragem e por não querer se incomodar. Agora, os outros generais, Tomás Paiva, Stanfi, Richard, esses aí estão cometendo crimes análogos aos crimes de guerra. Porque eles estão mandando interlocutores para dizer para o presidente, presidente, se fizer, nós vamos te prender. Se fizer, vai acontecer igual no Peru. E o único cara, talvez tenha eu creio que tenham mais que apoiam o Bolsonaro, do alto comando, mas o único que teve coragem de dizer assim, vocês estão errados, uma quadrilha tomou o Brasil, um ladrão foi catapultado da cadeia para a presidência da República, nós precisamos agir, nós precisamos mostrar para que fomos chamados como Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é o povo em armas. Não podemos abandonar esse povo que está 60 dias no quartel. Esse povo é um povo que representa o povo. General Teófilo, do alto comando do Exército. O comando do Norte também está com o presidente Bolsonaro. Fechado. Se for preciso, eles mandam um helicóptero para o capitão. Só que, veja, vocês estão entendendo o que poderia acontecer nesse caso? Porque o general... Eu vou repetir aqui, gente. Eu vou repetir porque agora não tem mais o que ficar dizendo tenho fontes. Não, agora é nomes. O general Tomás Paiva, ele é do Comando do Sudeste. Não, desculpa. Comando Sudeste. Que é o quartel de São Paulo. São Paulo é um país inteiro, praticamente. Esse general Tomás Paiva, ele disse a interlocutores que se o Bolsonaro fizesse algo, ele racharia o Exército Brasileiro. Ele ia ser o insurgente, ia inaugurar uma guerra civil no Brasil. Provocando uma guerra civil do Exército contra o Exército. Podendo provocar, né? Não queria, podendo provocar.
Mas assim, ele mandou interlocutores dizendo isso ao presidente da República. E para mim isso é um crime análogo com o crime de guerra. Crime análogo a crime de guerra. Mas vamos para um caminho? Vamos para um caminho? Vamos para um caminho? Eu tenho um caminho. Pega General Etigoen, pega Tomás Paiva, pega Richard, pega Stanf. Se comparar com uma palavra do general Vilas Boas, se torna latido. Se torna latido. Porque eu já não estou mais os tratando como generais, tá? Eu estou os tratando como desertores. Traidores. Como desertores. Eu não estou olhando para eles mais como generais 4 estrelas, com a gandola que meu pai usou. Meu pai serviu todos os generais do regime militar. Eu estou tratando-os nesse momento como desertores. Por isso que eu digo que a palavra deles é do cachorro latir. Para mim é a mesma coisa. Agora, tem uma voz no Exército Brasileiro. E essa parte que eu vou falar, se vocês puderem e quiserem, recomendo que vocês gravem essa tela nos próximos 2, 3 minutos. Porque isso que eu vou falar é muito importante. Vocês perceberam que eu fiz a minha barba? Fazia 16 anos que eu não fazia barba. 16 anos. O tempo que eu tenho de casamento. 16 anos, de casado, 3 filhos. Eu tenho 168 ameaças de morte catalogadas. Sendo a mais grave delas a Sociedade Secreta Silvestre. Um grupo terrorista, o mesmo que ameaçou Jair Bolsonaro e que incendiou um ônibus em Braslândia. 168 ameaças de morte. 5 mandados de prisão. 3 destes cumpridos. 7 mandados de busca e apreensão. Apanhei na cadeia, fui torturado, fui espancado na cadeia e carrego marcas no meu corpo até hoje por ser espancado na cadeia e estou sobre esta cadeira de rodas. Depois de ser espancado na cadeia. Na 4ª vez que tentaram mandar me prender, fui exilado no México, junto com Zé Trovão. E agora caminho para um segundo exílio. Por defender a honra e a minha pátria. Por generais desertores que compactuaram e compactuam com o comunismo. Faltando algumas horas para virar o ano 2023. Com um presidente que me prometeu e te prometeu que daria a vida pela nação. E ai daqueles que ousassem tocar na liberdade do nosso povo. Capitão, tocar na liberdade do nosso povo. Tem um pastor preso. Tem um índio preso. Tem 3 Tem mulher presa. Tem mulher presa. Tem mulher presa. Mulher presa. A Clio. E se ela ficar numa cela, como eu fiquei, com 28 presos, eu fiquei na Papuda, ela está na colmeia. Na colmeia é pior que a Papuda. O homem, me perdoem se for chulo que eu vou falar, eu vou tentar não ser tanto. O homem, ele, por questões fisiológicas, ele tem uma limitação para o sexo. A mulher, não. Então, 90% da cadeia da colmeia é lésbica. Vocês entenderam, então, o que pode acontecer com a Clio? 90% das detentas da colmeia são lésbicas. E elas não precisam de uma ereção para fazer sexo. Então, essa moça pode ser abusada 20 horas por dia, se não for cuidado. A liberdade do nosso povo foi por terra. E eu tenho um conselho para dar para o povo brasileiro agora. Um conselho. Tem um homem
que se bradar a sua voz, dentro da caserna, ele é unanimidade. General Vilas Boas. O general Vilas Boas, que tem uma doença autoimune, ele parece o Stephen Hawking. Lembra do Stephen Hawking, aquele cientista que fala a fala mecânica por causa de uma situação gravíssima? Este homem é como se fosse um decano das Forças Armadas. Um decano das Forças Armadas. Ele já não está atuando mais como antes. Ele já está praticamente numa licença médica por causa dessa doença grave que ele tem. Mas quem sabe, general Vilas Boas, eu sei que o senhor está sobre uma cadeira de rodas, eu sei que o senhor está com uma doença autoimune, mas quem sabe, general, o Senhor Deus não manteve vivo o senhor para este tempo? Quem sabe, general Vilas Boas? Quem sabe? E, general Vilas Boas, eu conheço você porque o meu pai me contava sobre o senhor. O meu pai já não serviu o senhor. Meu pai se aposentou junto com o Figueiredo. Mas o meu pai falava, olha, se existe uma reserva moral no Exército Brasileiro, essa reserva chama-se Vilas Boas. E é uma pena, general Vilas Boas, que o senhor não esteja saudável e apto para levantar a espada. Porque se o senhor tivesse, certamente o senhor levantaria. Eu sei disso. O senhor sabe disso. General Vilas Boas, eu fiz a minha barba, general Vilas Boas, porque eu não poderia falar com o senhor barbudo como eu estava. Porque uma das coisas que meu pai dizia foi assim, filho, por que você não faz essa barba? O teu pai não gosta de ver você com essa barba. Porque pro meu pai acordava 4 horas da manhã para fazer a barba dele. O meu pai acordava às 4 da manhã para fazer a barba. E para ele, uma barba lisa representava a ida dele para o Exército Brasileiro. Então eu generei minha barba só para entrar na sua presença. Para falar para o senhor, batendo continência. Eu fui um aluno do Colégio Militar. Então eu sei o que é isso. Ei, quando você vai falar com o general, você tem que fazer a tua barba, engraxar o teu coturno. Até a meia tem que ser preta. Não pode ser uma meia azul. Tem protocolos. Desculpa, tem protocolos da caserna, né? Não que para falar com o general você tem que ter uma meia diferente. Não vamos entender errado. Existem protocolos. General Vilas Boas, se o senhor chegar na caserna e falar assim, vamos salvar a nossa nação, a caserna unanimemente vai atender o chamado do presidente da República. O general Vilas Boas não tem condições físicas mais para isso, mas ele tem voz para isso. Agora o general Teófilo tem força física e voz. Então, eu venho aqui denunciar para mim esses que cometem crimes análogos a de guerra, segundo informações que tivemos. Generais que já estão do lado do Lula há muito tempo. Já estão do lado do Lula mesmo no governo Bolsonaro. Articulando, armando de forma traiçoeira para isso. Articulando e armando de forma traiçoeira para isso. Esses generais, se a esquerda vencer, serão considerados heróis nos livros de história. Porque eles transformam uma mentira em verdade. E transformam a verdade em mentira. Porque nós perdemos a guerra cultural, pastor. A guerra cultural foi perdida. E com a derrota na guerra cultural, e com as redações tomadas pela esquerda, eles contam o que eles querem e isso se torna verdade. Mesmo que seja mentira. E eu estou trazendo aqui uma verdade incontestável para você.
Veja, eu não vim aqui para falar da onça que caiu do céu, eu não estou falando disso. E também não vou criticar quem fala. Eu só estou dizendo que aqui o meu papo é outro. Eu estou mostrando o caminho. 2 generais. General Vilas Boas. General Vilas Boas, por favor, pegue a sua van. O General Vilas Boas anda com uma van, porque ele não pode andar no carro, ele tem que entrar com uma van adaptada. General Vilas Boas, quem sabe o senhor está vivo para isso? Quem sabe o senhor está vivo para isso, general? Pela tua filha, Adriana, pela tua esposa, pelos teus netos que virão. General, assim como meu pai, no leito de morte, me falou aos 89 anos, filho, nós militares de 64 deixamos a liberdade por herança para vocês, não deixem menos do que isso para os filhos de vocês. Assim como meu pai, um velho subtenente, um praça, clamou a mim e eu estou dividindo com a nação, eu clamo ao senhor General Vilas Boas, não entregue, General Vilas Boas, menos do que o senhor recebeu. Eu sei que o senhor está doente, eu sei que o senhor não tem condições físicas para isso, mas quem sabe Deus não lhe deu vida para isso. Porque se o senhor chegar e falar, General Vilas Boas, se o senhor fizer um tweet, General Vilas Boas, se o senhor colocar no seu Twitter, as tropas saem às ruas. General Vilas Boas, se o senhor colocar no teu Twitter, as tropas vão às ruas. Não é pelo senhor, General Vilas Boas. Não é pelo senhor, porque o senhor já está com a passagem comprada, igual meu pai estava. E vai ser tão glorioso quando o senhor for, né? Porque quando meu pai morreu, não foi uma tristeza e choro. Foi uma alegria de quem combateu o bom combate. E meu pai falava assim, filho, eu já estou com a minha passagem comprada, eu quero tanto ir para essa glória. E minha frustração nessa vida é não ter tido oportunidade de lutar essa guerra. Que talvez você vá lutar. General Vilas Boas, o senhor não precisa pegar na espada. A sua espada hoje é o seu Twitter. São as suas redes sociais. General Vilas Boas, uma palavra do senhor pode mudar. O pastor, um dia de favor de Deus muda histórias. Eu creio nisso. Um dia de favor de Deus muda histórias. Eu creio nisso. Então são e todos que... Só para concluir. São 2 nomes. General Vilas Boas, o senhor pode dar um comando. Não um comando porque o senhor está nativo, não. Mas o senhor tem autoridade para isso. A integridade da sua carreira na caserna lhe dá autoridade para isso. Se o senhor colocar um tweet, General Vilas Boas, todo mundo vai para a rua. E quem pode comandar essa grande revolução? O nome é General Teófilo, do Alto Comando do Exército Brasileiro. Bom, fala aí, pastor. Não, eu só queria te agradecer por tudo que você falou, pela denúncia. As pessoas estão sabendo o que está acontecendo. Né? Todos vocês, quem não segue o Oswaldo, clica aqui, segue o Oswaldo. Quem veio da live do Oswaldo e não me segue, entra aí e me segue também. E assim, Oswaldo, eu abri agora para as pessoas poderem fazer perguntas, para você poder responder essas perguntas. E eu vou dizendo mais, não acabou, nada acabou. A gente está começando a lutar a nova fase da batalha. E eu quero só dizer para você, Oswaldo, que a gente vai continuar lutando, e agora vou continuar lutando essa guerra aí com mais um soldado que eu conheci, que já estava no fronte. Me juntei agora a esse fronte de batalha. E nós sabemos, né, que Deus, Ele está do nosso lado. Nós jamais vamos retroceder. Acho que a internet do Oswaldo aí deu problema agora. Não sei o que está acontecendo.
vocês entenderam o recado. Retroceder não é uma opção. Ontem à noite eu falei com vocês. Eu preciso só de 1 minuto, tá? Se eu cair, eu volto. Tá. 1 minuto. Tá. Eu falei com vocês ontem. O que eu disse ontem na live de madrugada? Escuta isso que eu vou falar para vocês. Na live de madrugada ontem, eu estava aqui falando com vocês que o sistema também tomou os generais. Vocês lembram disso? Vocês lembram que eu falei com vocês que antes, em 64, os generais lutaram contra o comunismo. Só que hoje os generais fazem parte do sistema? Vocês estão entendendo? Então é exatamente esse ponto importante que eu queria tocar e falar com vocês. Eu entendo, né, que muitas coisas aconteceram e que nesse momento agora é um momento de muita reflexão, é um momento de nós olharmos para frente e entender, ok? Porque o Oswaldo não denunciou antes, agora pode ser tarde. Nunca é tarde para nada. Gente, nunca é tarde para nada. Tá? Quem está falando aqui, eu acho que é a Eliane. Nunca é tarde para nada para poder fazer isso. Gente, nós vamos para cima, nós não vamos retroceder, nós não vamos parar. Nós não vamos. Vamos para cima. Doutora Selva, exatamente. Nós vamos para cima. A gente não vai parar. Esse é só o início da nova fase da operação. Esse é só o início, né, da nova fase daquilo que a gente vai fazer. Então, eu estou com vocês. A gente vai continuar lutando, né? Não depositem a confiança de vocês em generais. Vocês precisam de parar o Brasil mesmo. Tá nas ruas e parar o Brasil. Parar o Brasil. Essas movimentações do Diário Oficial da União continua rolando, continua acontecendo as resoluções, né? Para quem entrou agora não pegou a denúncia, tá? Para quem entrou agora não pegou a denúncia que o Oswaldo fez. Eu não sei se o Oswaldo entrou aqui de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui se ele entrou aqui de novo depois que caiu. Eu acho que ainda não. Mas tamo junto, pessoal. Eu vou ter nesse momento agora que sair. Desculpa. Eu desliguei os comentários sem querer. Eu vou ter que sair nesse momento agora. Mas eu volto mais tarde. Eu preciso de orar agora. Oswaldo. Mandei para você aí. Voltei. Voltamos. Tá, deixa só. General Teófilo Gaspar de Oliveira, do Comando do Norte. Esse é o homem que pode fazer. Gaspar de Oliveira. Anota aí, pessoal. Tá, então, se acontecer alguma coisa, a tropa vai sair lá do Amazonas. Se. Essa é a única chance. O General Teófilo. O presidente assinar, a tropa vai sair do Amazonas. Veja, este é o único general. Eu nem sei se eu podia falar isso, mas não tenho o que fazer já. Eu não tenho mais o que fazer. Então, chegou a hora. Chega um momento que a gente não tem mais como não falar o que a gente sabe. General Teófilo Gaspar de Oliveira. Veja, não estou dizendo que ele é o único general que está com o Bolsonaro, mas é o único que declara e bate na mesa e briga com esses outros aí desertores, dizendo o que tem que acontecer. Então, meus amigos, vou dizer uma coisa para vocês. Atenção, povo do Amazonas. Reforce, o único local que eu iria para o QG hoje seria no Amazonas. Não estou dizendo que é para você do Brasil inteiro ir para o Amazonas, não. Eu estou dizendo que para o povo de Manaus fazer um clamor pelo general Teófilo Gaspar de Oliveira. Ele é o único cara que pode fazer hoje. Teve uma pergunta que fizeram aí que eu vou responder já aqui. Por que o Oswaldo não denunciou isso antes? Eu denunciei isso há 2 anos e meio. Eu levei isso ao Coronel Câmara, ajudante de ordem do presidente da República, junto com Marco Vinícius de Carvalho, assessor DAS 5.1 do Ministério dos Direitos Humanos. Eles rasgaram essa denúncia. Então, há 2 anos e meio, eu fiz um relatório de contra-inteligência e levei isso.
2 anos e meio. E depois fiz uma reportagem sobre isso, fui processado sobre isso e tô tendo que pagar uma indenização para o Itigoém por causa disso. Então, eu já tinha tentado levar essa informação há 2 anos e meio, mas fui sufocado pelo sistema. Sufocado pelo sistema, tendo as minhas redes sociais censuradas, sendo preso 3 vezes, com 5 mandados de prisão, impedido de dar entrevista. Eu fiquei 2 anos e meio impedido de dar entrevista. Tá? E agora eu estou com um mandado de prisão em aberto. Mas assim, o que eu vou fazer? Eu preciso contar para vocês. Desculpa, pastor, eu interrompi tua fala. Não, pode continuar. Não, eu não sei se tem mais alguma pergunta que o senhor queira me fazer ou que as pessoas querem me fazer. Não, para mim ficou tudo muito claro e muito esclarecido. Não tenho dúvidas, não. Bom, então é isso, pastor. Da minha parte era isso. Eu não tenho mais nenhuma informação para dar. Todas as informações estão aqui. Qual a informação mais... A denúncia, alguém vai gravar, alguém vai pôr, depois eu posso falar de novo. Isso é importante, mas isso é para mostrar o porquê que não querem colocar o Bolsonaro, porquê que esses generais estão contra o Bolsonaro. Mas o mais importante não é a denúncia. O mais importante aqui desta live é o único cara que pode mandar uma tropa e fazer o que tem que ser feito a pedido do Bolsonaro, General Teófilo Gaspar de Oliveira. Do Comando Militar Forte. Do Norte, ele fica no Amazonas. Tá? No Amazonas. Esse cara, esse general, é um general que tem batido na mesa e falado assim: nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que fazer o que é certo. Enfim, agora que eu estou falando isso agora, depois de vários generais estarem posicionados contra, poderia até causar um prejuízo para esse general. Mas eu tenho certeza que ele é um homem corajoso e não vai ter medo disso. Porque depois disso, a esquerda vai retalhar ele. Só que eu acredito que esse tem coragem, se o Bolsonaro pedir, de colocar uma tropa na rua. E aí, esses generais, se quiserem se insurgir, cometeriam crimes de guerra. E 95% das Forças Armadas estão com o presidente. 95% das Forças Armadas estão com o presidente. Quem não está são esses 5 generais que eu falei. Eu vou repetir aqui. Etigoém, que é o da inteligência. Freire Gomes, que não é que está contra, mas se acovardou. Stanf, General Richard e Tomás Paiva. O Tomás Paiva é o mais... E o Richard são os mais valentes, assim. São os que falam mais alto e assustaram o Freire Gomes. Tá? O general Arruda, ele é um general ancião. Ele é um general... por que tanto o Bolsonaro quanto o Arruda indicariam... Aliás, por que tanto o Bolsonaro quanto o Lula indicariam o Arruda? Por uma questão de elegância com o Exército Brasileiro, porque o Exército funciona assim. O general... o presidente ele não precisa indicar o mais antigo. Mas se ele não indicar o mais antigo, os outros têm aposentadoria compulsória. Vamos supor que ele indicasse um mais jovem. Todos os outros mais velhos seriam aposentados. Então, o Arruda está lá por causa disso. Ele não é um nome ruim, ele é um bom nome, mas ele já está numa situação confortável. Eu não vou criticar o Arruda agora. O Arruda hoje, ele é o comandante do Exército Brasileiro, nomeado por Bolsonaro interinamente. Desejo a ele um bom mandato, sobretudo nesses 2 dias, porque esse mandato que ele foi nomeado é um mandato para o governo Bolsonaro. Para hoje e amanhã. Então eu desejo a ele um bom mandato nesses 2 dias. E quem sabe ele, junto com o general Teófilo do Amazonas, não possam fazer aquilo que tanto queremos. Que não é um golpe. Não é um golpe. É um contragolpe. O golpe foi dado contra nós. Obrigado, gente, aí, por vocês que nos assistiram. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe o pastor. Eu espero e eu aguardo, Oswaldo, queria só falar uma coisa aqui.
Eu espero muito que um tenente-coronel, que um coronel, major, alguém com peito, que comanda um batalhão desse no Brasil, bota a tropa na rua. Eu queria pedir você, tenente-coronel, faça a vontade dos brasileiros, pega os tanques, pega os helicópteros, vá para Brasília, fecha aquilo. Eu quero ver quem vai exército contra exército. Né? Se é para poder resolver o negócio, se é para poder acabar, vamos acabar. Vamos acabar, porque vai entregar o Brasil, né? Vai colocar o Brasil diante desses generais, vai mudar o Congresso com o STF dessa forma. Então, nós esperamos de que tenhamos aí um militar da alta patente corajoso o suficiente para poder fazer isso. Pessoal, vou deixar a live salvo para vocês poderem baixar a live, para vocês poderem compartilhar, tá bom? Vou deixar um pouquinho e nós vamos seguir em frente. Igual eu falei com vocês, nossa luta só está começando. Entenda vocês, nossa luta ela só começou. Nós estamos formando um novo exército, uma nova tropa, convocando novos integrantes, novos soldados, para a gente poder continuar na trincheira de batalha. Oswaldo, tamo junto. Só você me chamar aí depois para a gente poder conversar, para poder aí traçar os próximos movimentos, os próximos passos. Mas a gente continua aqui na trincheira, irmão. Deus abençoe. Um abraço e até a próxima. Oi. Tchau, tchau.